Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte. Quarta-feira foi recheada de gols pelo Brasileirão, hein? Já tá de volta e vamos falar do Bahia. Venceu mais uma no Brasileirão, confronto direto contra o vice-líder e venceu com sobras, hein? 3-0 na Fonte Nova, com o time aguerrido, ligado na marcação. E olha, soube aproveitar as oportunidades, só que esse cara aqui estava iluminado, ó. Everaldo marcou 2 e garantiu a vitória tricolor. Gol e dedicatória toda especial, hein, Juba? A família tá crescendo. Muito feliz por tudo que eu venho vivendo aqui dentro desse clube, né? E dedicar esse gol para minha esposa, meu filho Gael e pro próximo filho que a gente acabou de descobrir que tá para vir. Noite de festa também para Everaldo. Depois do retorno ao Bahia, ele voltou a marcar na Fonte Nova. Aliás, foram 2 gols do centroavante. Muito feliz, né? Feliz pelos gols, ainda mais feliz pelo triunfo dentro de casa. Um jogo difícil, adversário difícil, e a gente precisava voltar a ganhar, né? Para se manter na ponta de cima da tabela. Era o primeiro jogo do Bahia depois da parada para a data FIFA. Dias que pareciam longos, que faziam a galera não esquecer a derrota em Belém. O tricolor tinha pela frente o Atlético Paranaense. Time que vinha de 3 vitórias seguidas. E para encarar o Furacão, Everton Ribeiro de volta. E novidade no gol, Léo Vieira, recém-contratado, ganhou a vaga de João Paulo. Foi uma escolha minha, mas para conhecer, ver de perto o Léo jogando e para dar essa oportunidade para a gente, pelo fato do ritmo de jogo que ele vinha tendo com a Chapecoense. O jogo começou elétrico, em alta voltagem. Depois da bela jogada de Jean Lucas, Everaldo marcou o primeiro dele, de cabeça, isso aos 2 minutos de jogo. Mendonça, ex-atleta do Bahia, de falta, acertou o travessão de Léo Vieira. Para levar as mãos à cabeça, arrancar aquele suspiro do torcedor do Furacão. Só que o Bahia ampliou, Everaldo saindo bem da marcação e batendo no canto de Santos. De novo dele, do artilheiro, para explodir a Fonte Nova. Everaldo, camisa número 27. Aí veio o lance cheio de polêmica. O árbitro deu pênalti em Everaldo, mas o VAR chamou e o pênalti foi anulado. E anula o pênalti. Anulado o pênalti. Jonathan Bekenstein, então anula o pênalti. Everaldo ainda levou o amarelo. Infelizmente, o lance do pênalti, o árbitro marcou, né? Dentro de campo. E aí o VAR chamou, houve o contato, o cara pisou no meu pé. E aí, decisão final, resultou que não marcaram o pênalti e ainda eu tomei amarelo. Coisa que não aconteceu, não foi simulação, eu caí porque pisaram no meu pé. Na volta para o segundo tempo, Odair Hellmann pediu mais ousadia ao Atlético. Queria o Furacão entrando no jogo e Benavides atendeu ao pedido do técnico, mas parou em Léo Vieira, que defendeu com o rosto. Ajeitou, salva Léo Vieira! Só que o Bahia soube acalmar as coisas. Passou a fazer o jogo que gosta, rodando a bola. Kiki ainda teve esta oportunidade. Santos pegou. Por dentro, aí coloca na frente, a chance de matar o jogo. Jean Lucas rolou. Defesaça do Santos! Se o uruguaio parou no goleiro do Furacão, nos acréscimos, Luciano Juba fez o terceiro do Bahia. A demonstração de que o resultado por 4-1 em Belém do Pará foi um acidente de percurso. A resposta do Bahia foi imediata. O tricolor construiu o melhor resultado do time nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Com os 3-0, o Bahia segue firme na Série A. Soma 17 pontos no campeonato, sem se desgarrar do pelotão da frente. Minha vida é o jogo. Minha vida ela é voltada para
para construir a vitória, para construir esse triunfo como foi o de hoje. Mas a vida é assim, você tem 50, 60 jogos, às vezes você desliga em um ou outro jogo. Alguns times não desligam e por isso que eles são campeões. Resultadaço ontem na Fonte Nova, né? Agora eu queria chamar a atenção pra você sobre esse gol do Bahia aqui, o terceiro gol. Um gol que mata a saudade do torcedor tricolor em relação ao ano passado, né? Olha quanto tempo o Bahia ficou com a bola, olha quantas trocas de passe foram feitas e quantos jogadores participaram. Tudo começa com o Léo Vieira, Iago Borduc volta pro Léo Vieira, e aí quando você pensa que ele vai segurar, não. Ele bota a bola no chão com tranquilidade, sai jogando aqui, ó, na direita com o Acevedo, que gira, toca na frente, Ademir, com controle de bola, tentando achar espaço lá pelo lado esquerdo. E aí, o Bahia tem uma parada que é muito interessante, que desde o ano passado fazia isso, né? Se não tá dando por lá, vira o jogo. Tem jogador de qualidade do outro lado também para armar a jogada. William José, mais um toque na bola. Jean Lucas, todo mundo participando da jogada, gente. Únicos dois jogadores que não participam são o Eric e o David Duarte. Até o Mingo, o zagueiro, participou também. Olha aqui, Michel Araújo, Jean Lucas, mais uma vez. Já temos aqui 17 passes trocados. Acevedo aparecendo lá na defesa e também no ataque. Olha como o Eric, mesmo sem participar, tocando na bola, ele participa puxando a marcação, trazendo dois jogadores com ele para dentro da área. E aí, quando chega no Juba, ele dá o passe na frente, foi um pouco longo, o goleiro tira, mas volta para ele, iluminado, marcar mais um gol. 1 minuto e 8 segundos de troca de passes. 21 passes trocados, 9 jogadores envolvidos nessa troca de passes, muito legal. Rememorando, né, aquela grande fase que o Bahia vivia na temporada passada com a qualidade técnica de todo o elenco. Muito bom. O Tricolor venceu um confronto direto na Fonte Nova, mas disso a gente fala já já, tá bom? Vamos começar com Vitória, que amargou mais uma derrota fora de casa. Em 4 jogos, são 3 derrotas e um empate. Números que já preocupam por si só, mas a situação vai muito além. No jogo de ontem, 3-0 para o Cruzeiro, esse jogo escancarou a baixa produção ofensiva do rubro-negro. Quem esperava a primeira vitória fora de casa acabou se frustrando mais uma vez. Tomamos 3 gols em 6 minutos, então a gente não pode normalizar essa situação. Foi uma noite em que nada deu certo. O resultado disso, a terceira derrota em 4 jogos longe de Salvador. Para ter um campeonato mais regular, passa por também fazer grandes jogos, mesmo estando distante da nossa torcida. No primeiro tempo, o Vitória viu o Cruzeiro dominar. Foram 8 chutes a gol do time mineiro, contra nenhum do rubro-negro. Aos 33, Christian marcou um golaço de fora da área. Direito, chute de fora da área! Aos 35, lançamento do goleiro. Bola no pé de Cauã Moraes. Depois do desvio em Camutanga, 2-0 Cruzeiro. Cauã Moraes, a jogada individual, bateu com desvio! Aos 39, Caio Jorge deixou dele. 3-0. Do atacante! E volta do jeito que sabe fazer melhor! Placar definido em alta velocidade. O Cruzeiro precisou de apenas 6 minutos para resolver o jogo. Então acho que o jogo ficou resumido a isso. Até a 6 minutos, 3 gols, jogando fora de casa, praticamente o jogo terminou por ali. No segundo tempo, o jogo não teve o mesmo ritmo, para a sorte do Vitória. Com a partida na mão, o Cruzeiro administrou o placar. Temos que criar alternativas internas, seja mudando peças, mudando característica, mudando sistema, mas isso não pode permanecer. Caso permanecer, a gente vai ficar igual ao ano passado, refém de vencer em casa. E quer mais uma notícia que não anima? O próximo jogo também é fora de casa, contra a Chape, no domingo. Vamos lá agora recuperar, já tem pouco tempo de recuperação, mais uma viagem distante. Acho que a gente possa já dar uma resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, que nós podemos fazer diferente e principalmente sanar essa situação de gol sobre gol que vem sendo recorrente.
Rapaz, o técnico Jair Ventura montou um time até que parecia que apropou o ataque, né? Mas foi um mero espectador no jogo. O ataque pouco produziu. O goleiro Matheus Cunha também foi um mero espectador da partida durante todo o primeiro tempo. E olha aqui, ó. Vou mostrar pra você que a primeira finalização que o Vitória fez no jogo foi no segundo tempo, aos 22 segundos. No total, foram apenas 4 finalizações que o Vitória deu no gol adversário. E nenhuma em direção ao gol, pra fazer o goleiro trabalhar, né? É difícil, com esses números, vai ser muito difícil vencer a primeira partida fora de casa. Vamos mostrar agora aqui, ó, que não é um caso isolado. O Vitória é o visitante que menos finaliza entre os 20 times do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, 9 finalizações naquela derrota por 5-1 para o Palmeiras. Contra o Grêmio, 8 finalizações apenas que foram dadas pelo Vitória, mais uma derrota. O único ponto que o Vitória conquistou fora de casa foi contra o Bahia, foi no Bavi, empate por 1-1, apenas 6 finalizações. E aqui contra o Cruzeiro, 4 finalizações, o pior aproveitamento de finalizações também do Campeonato Brasileiro, jogando como visitante, tá? A vida do Vitória, longe de Salvador, é muito dura. E nesse final de semana, próximo jogo também é fora de casa, contra a Chapecoense. E em meio a tantas perdas por lesão, eu tenho que chamar o Costa Filho aqui para bater um papo com a gente. Eu tenho que te perguntar, Costa, tem retorno pro próximo jogo? O torcedor do Vitória pode ter uma esperança de algum jogador voltar? E tem jogador que vai ficar de fora da próxima partida? Boa tarde. Boa tarde, Rainan. Um forte abraço para você, para quem acompanha o nosso Globo Esporte. As dores de cabeça do técnico Jair Ventura estão cada vez maiores. Além de precisar lidar com as questões ligadas ao departamento médico nas últimas rodadas, agora é hora de lidar com as questões por indisciplina. O Vitória tem 2 jogadores suspensos para enfrentar a Chapecoense fora de casa, o volante Gabriel Baralhas e também o Emanuel Martínez. Vale lembrar que eles já fizeram 10 jogos juntos na temporada, 8 desses confrontos. O Vitória começou e terminou a partida com os 2 e contra a Chapecoense não terá nenhum dos 2 à disposição. O técnico Jair Ventura tem algumas opções. O Zé Vitor e também o Kaique Gonçalves aparecem como principais opções. Correndo por fora, Ronald e também o Edenilson. Se tem dor de cabeça, ao menos tem esperança de algum retorno. O Renato Kaiser, que foi poupado na derrota contra o Cruzeiro, pode reaparecer na equipe para enfrentar a Chapecoense fora de casa. Rainan, eu volto com você, meu amigo. Valeu, Costa. Que dor de cabeça pro Jair Ventura em perder de vez os seus 2 volantes, um dos melhores jogadores que o Vitória tem nesse elenco. Forte abraço, Costa. Brasileiro para vocês. Olha aqui, ó. Palmeiras e Fluminense liderando o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras é o próximo adversário do Bahia, tá? Então pode ser que seja um confronto direto aí no próximo domingo, quem sabe, pela liderança. Palmeiras, que liderou o campeonato no início, agora é o 4º colocado com 17 pontos. O Bahia tem um jogo a menos em relação a esses times aqui. Atlético Paranaense caiu para a 5ª posição com 16. Flamengo, Curitiba, Vasco, Grêmio e o Vitória segue na primeira parte da tabela. Depois a gente tem aqui, ó, Corinthians, Botafogo, Inter, Atlético, Bragantino e Chapecoense. Santos, Cruzeiro, Mirassol e Remo são os times da zona de rebaixamento. E depois do Cruzeiro vencer o Vitória, né? A gente viu que todos os times do Brasileirão já conseguiram pelo menos uma vitória, tá bom? Fala, torcedores do Esporte Clube Bahia, tudo certo com todos? Vocês estão no Sala ECB, e vamos juntos para continuar mais um vídeo do nosso esquadrão por aqui. Bom, com 2 gols de Everaldo, o Bahia vence o Atlético Paranaense e entra no G4 do Brasileiro. O Bahia somou 3 pontos importantes na Série A. Diante do Atlético Paranaense, o tricolor venceu por 3-0 e avançou na tabela de classificação. E com a vitória, o Bahia aparece neste momento na 3ª posição, levando vantagem sobre o São Paulo nos critérios de desempate. Mesmo que o Flamengo vença ao fim da rodada, o tricolor de aço seguirá dentro do G4. E como foi o triunfo do Bahia? Jogando em casa e buscando se recuperar após derrota fora, o esquadrão abriu o placar logo aos 2 minutos. Jean Lucas deixou o zagueiro no chão na linha de fundo e cruzou para Everaldo, que cabeceou para o gol. Com a vantagem, o tricolor passou a valorizar a posse, enquanto o Atlético adotou uma postura mais ofensiva, chegando a acertar o travessão com Mendoza. Léo Vieira também foi exigido em finalização de Viveros. Mas o segundo gol do Bahia ainda saiu antes do intervalo. Em mais uma jogada pela esquerda, Luciano Juba e Jean Lucas levaram a melhor sobre a defesa do Atlético. O lateral encontrou Everaldo, que girou e finalizou rasteiro para marcar. E o segundo tempo foi bem diferente do primeiro.
O Bahia passou a se resguardar mais defensivamente, por isso, apareceu menos no ataque. Ao longo da etapa final, Rogério Ceni promoveu mudanças para dar mais fôlego aos contra-ataques e elevar a competitividade no meio-campo, mas ofensivamente a equipe pouco produziu. A principal chance veio aos 27 minutos. Após um contra-ataque perigoso do Atlético Paranaense, o tricolor respondeu em velocidade, e Kiki finalizou para a defesa de Santos. Na reta final, o Bahia conseguiu controlar a pressão do time paranaense, que até finalizou mais, mas sem levar grande perigo. Já no último lance da partida, o esquadrão fechou o placar em 3-0 com gol de Luciano Juba, que aproveitou o rebote do goleiro Santos para mandar a bola para as redes. E é isso. O Bahia garante mais 3 pontos e segue firme na briga lá em cima da tabela. E obrigado a quem assistiu o vídeo, um abraço e até os próximos vídeos do nosso tricolor. Valeu, torcida!